Bom dia. Ezequiel 19. Livro de Ezequiel, capítulo 19. Levanta, pois, um lamento pelos príncipes de Israel, e exclama: que leoa foi a tua mãe entre todos os leões. Ela deitava-se entre os seus leãozinhos para protegê-los e assim criava sua ninhada. Um de seus filhotes tornou-se um leão muito forte. Ele aprendeu a despedaçar suas presas e chegou a devorar homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi capturado na armadilha que elas cavaram no chão. Ataram um gancho em seu nariz e o levaram cativo para o Egito. Assim que a leoa percebeu que a sua esperança não se cumpria e seria frustrada, quando viu que se fora sua grande expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão robusto e corajoso. Ele caminhou altivo entre os demais leões, pois se tornara um grande leão. Aprendeu a despedaçar suas presas e a devorar guerreiros. Devastou palácios e fortalezas, destruiu cidades. Cada vez que rugia, o povo da sua terra tremia de medo. No entanto, as nações vizinhas se juntaram para atacá-lo. Estenderam sua rede para apanhá-lo e ele foi pego na cilada que lhe armaram. Mediante ganchos fixados em seu nariz, os povos das nações o puxaram para dentro de uma jaula e o conduziram cativo ao rei da Babilônia. Jogaram-no em uma prisão de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Então Deus está fazendo uma referência a quem foi Israel. Seria tipo uma parábola, né? E dizendo que, mostrando que Israel, pela desobediência, né, ele era forte, Deus força, Israel vencia todas as guerras, vencia todas as batalhas, Israel desfrutava de terra boa, terra, a Bíblia nos fala, manava leite e mel, mas por desobediência foi para o cativo. Às vezes nós também nos achamos fortes, às vezes nos achamos poderosos, deixamos a soberba, o orgulho dominar, achamos que somos alguma coisa por nós mesmos. Mas nós não somos nada, nós não temos nada, tudo é do Senhor, é Ele que nos faz, Ele que nos coloca na posição que quer. Aí quando nós nos rebelamos contra Ele, desobedecemos, achamos que nós somos alguma coisa, então Ele permite que os nossos adversários, o maior adversário que nós temos é o diabo, que venha nos oprima. E nós perdemos tudo, passamos por todo tipo de lutas, todo tipo de sofrimento. É derrota na vida financeira, é derrota na vida física, na saúde, na familiar, casamento, filho e tudo. A destruição vem exatamente pela nossa desobediência, por não reconhecermos que é o Senhor que está no comando de todas as coisas. Ó israelitas, tua mãe era como uma videira viçosa, plantada junto às muitas águas. Ela deu muitos e bons frutos, encheu-se de ramos graças às muitas águas. Seus ramos eram vigorosos, próprios para o cedro de um governante. Ela se desenvolveu muito e cresceu tanto que a sua exuberante folhagem sobressaía na paisagem. Sua folhagem espessa chamava a atenção de todos por sua altura e pela grande quantidade de ramos. Contudo, ela foi arrancada com violência e atirada ao chão. Então chegou o vento oriental e a fez murchar. Seus frutos foram ceifados, seus fortes galhos secaram e foram todos consumidos pelo fogo. Agora o que sobrou da videira foi transplantado no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos mais fortes e consumiu toda a ramagem. Nela não há mais nenhum ramo vigoroso para servir de cedro para governar. Esta, pois, é uma canção de pesar e como lamento será sempre declamada. É a mesma coisa citando, só que agora é uma comparação em relação a uma planta, uma videira.
que Israel era forte, Israel tinha tudo, Israel era como uma videira, uma planta, uma árvore plantada ali à beira das águas, onde sempre não existe seca, não existe nada para ela, porque as raízes estão bebendo ali do riacho. Então ela sempre está vigorosa, frutos bonitos, folhais maravilhosos. Cresceu muito e achou que tudo podia. Assim foi Israel. Só que foi consumida. E o restante, como está no deserto, você está falando, o restante foi o que restava na Babilônia. Israel foi destruído exatamente pela desobediência, pela soberba, pelo orgulho, por achar que é alguma coisa. Nós temos que tomar muito cuidado. Ezequiel capítulo 20. E aconteceu que no dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciões e líderes de Israel vieram pedir-me que consultasse Deus e sentaram ao meu redor. Então o Senhor respondeu e me veio a palavra do Senhor nesses termos. Ó querido filho do homem, fala pois aos anciões e líderes de Israel e diz-lhe, assim diz Deus o Senhor Deus, ora, aqueles agora vindes consultar-me? Pois tão certo como eu vivo, não me deixarei ser questionado por vós, afirma o eterno Deus. Porventura tu, profeta, o julgarás? Então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora, confronta-os com suas práticas abomináveis dos seus pais e antepassados. E declara, assim diz Deus, o soberano Deus, no dia em que escolhi Israel, jurei com minha mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito, com a mão levantada, eu lhes afirmei, eu sou o Senhor, eu sou Deus, o teu Deus. Naquele dia jurei a eles que os libertaria do Egito, os tiraria daquelas terras para levá-los a uma terra que eu mesmo havia preparado para eles. Terra onde manam leite e mel e a mais linda e exuberante de todas as terras. Então naquela época eu lhe ordenei, tirai dentre vós as imagens de idólatra e nojento que encanta vossos olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito, eis que eu sou Deus, o Senhor vosso Deus. Contudo o meu povo se rebelou contra a minha pessoa e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam seus sentidos. Tampouco abandonaram os ídolos do Egito. Então prometi que derramaria sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles no meio da terra do Egito. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que o meu nome fosse achincalhado e profanado diante de todas as nações pagãs, no meio dos quais o meu povo se encontrava, aos olhos de quem eu pessoalmente havia me revelado e dado a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Por esse motivo, eu os livrei das terras do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhe entreguei os meus estatutos e decretos, e lhe mostrei-lhes as minhas leis pelas quais todo ser humano viverá ao obedecê-la. Então os anciões já estavam no cativo já há 7 anos, que estava todo mundo no 7º ano de cativo, né, que eles estavam na Babilônia, lá no cativeiro, os líderes que estavam ali reunidos, foram diante de Ezequiel e falaram, escuta, consulta Deus por nós. Saber o que ele tem para falar? Aí Deus manifesta, então, a Ezequiel o seguinte, falou, olha, o que eles vêm agora me questionar? Não tem o que me questionar, eles não têm o que perguntar. Eu quero saber deles, pergunta a eles, quem vai julgar você? Vai julgar? Porque eu não tenho nada para falar com eles. Eles têm que explicar por que eles, os antepassados deles, e eles mesmos, sempre desobedeceram as minhas leis, sempre se rebelaram contra a minha palavra, nunca obedeciam ou cumpriam aquilo que eu mandava. Agora eles querem. Vamos olhar que desde o início eu tomei conta deles. Eles estavam tudo presos no Egito, lá como escravos. Eu dei a minha palavra que os libertaria. Eu os libertei. Eu falei para eles abandonar as imagens, abandonar a idolatria, abandonar a mentira, abandonar tudo que não prestasse, que eu os cuidaria deles. Eu prometi dar uma terra, a melhor terra que tem, a terra que manasse leite e mel, ou seja, uma terra boa, onde tinha muitas flores e, consequentemente, muitas abelhas. E essas abelhas produziam mel em quantidade. Além da terra muito boa para pastos,
Ou seja, tinha uma grande quantidade, terra boa para criar a criação de vacas leiteiras. Uma terra ótima. Eu prometi dar isso a eles, eu dei. Mas eu queria que eles abandonassem a mentira, a idolatria e tudo que não prestasse. Eles não abandonaram. Eu tirei eles, coloquei no deserto. E no deserto eu entreguei as leis. Através de Moisés, foi entregue então a lei para eles. Só que eles não obedeceram, eles não cumpriram a lei. A minha vontade era acabar com tudo, destruir tudo, mas só que se eu destruísse, o meu nome que ia ficar manchado. Todo mundo ia dizer, não, Deus tirou o povo do Egito, cuidou deles, colocou numa terra boa, mas depois o Senhor os destruiu, porque não tinha condição de mantê-los. Mas por esse motivo, Deus cuidou, destruiu aqueles pecadores, veio uma nova geração, mas mesmo assim essa continua na desobediência, na idolatria, adorando os deuses, as imagens do Egito e de todo aquele povo ao redor. Fizeram a aliança que Deus disse para não fazer. A mesma forma, hoje nós vamos a templos, nós vamos a denominações, a igrejas, a pastores, e queremos saber quando é que a nossa bênção vai chegar, quando é que meu casamento vai ser restaurado, quando é que eu vou ser curado dessa enfermidade, quando é que a minha vida vai melhorar, quando é isso, quando aquilo. Eu quero bênção. Infelizmente, hoje, é a linguagem dos supostos crentes, é a linguagem dos supostos evangélicos. Mas quando se fala em abandonar o erro, o pecado, poucos querem. Muitos concordam, não vou abandonar, mas continuam nas mesmas práticas. São evangélicos, mas são mentirosos, são enganadores, são violentos, são adúlteros, fornicadores, violentos, são tudo. Será que acha que nós temos um Deus tolinho que não está vendo nada, que não está enxergando? Não, não é assim. Nós temos que aprender que nós temos um Deus vivo, um Deus real, e Ele nos conhece com profundidade. Nós não temos um Deus que é somente um depósito de bênçãos, não. Então não adianta nós ir tentarmos a Ele, consultar quando vai acontecer, deixar Ele acontecer, que Ele não se deixa consultar, Ele ao contrário vai mostrar os nossos erros, vai mostrar os nossos pecados, vai mostrar as nossas desobediências. E é isso que Ele vai fazer. Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos, e mostrei-lhe as minhas leis pelas quais todo ser humano viverá a obedecê-las. Do mesmo modo, lhe concedi os meus sábados como um sinal entre nós para que compreendessem que eu sou Deus, o Senhor, que os santificam. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim. Enquanto caminhavam pelo deserto, não souberam andar de acordo com as minhas ordenanças e rejeitaram as minhas leis, pelas quais aquele que as obedecer por elas também viverá. Mas profanaram descaradamente os meus sábados. Então eu prometi que derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, a fim de destruí-los na travessia do deserto. Contudo, por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse desonrado perante os olhos de todas as nações, às vistas das quais eu mesmo havia feito sair. Porém, eu também lhe jurei de mão levantada na travessia do deserto que não os faria adentrar a terra que lhes tinha concedido, onde manam leite e mel, que é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo os meus estatutos e decretos, e desonraram os meus sábados, pois o seu coração seguia seus ídolos. Apesar de tudo, os meus olhos contemplaram com misericórdia, e por isso não os castiguei com a morte, nem os exterminei por completo no deserto. Aquele povo que Deus tinha tirado lá do Egito, com mão poderosa, operando milagres grandiosos, sinais tremendos. Aquele povo que Deus deu lei para ele, aquele povo que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Aquele povo que está no deserto que era sustentado, alimentado por Deus, o maná caía todo dia do céu. Aquele povo que a roupa dele não estragava,
chinelo não estragava, ninguém ficava gripado, resfriado. Aquele povo que tinha durante o dia a nuvem, a coluna de nuvem, para trazer sombra e guiá-los pelo caminho do deserto num sol escaldante. Aquele povo que à noite recebia, tinha a luz, um fogo, como se fosse fogo do céu, para iluminar o acampamento, iluminar a caminhada e também aquecê-los daquele frio tremendo. O maná do Senhor constante. Mas esse povo não seguiu o Senhor, não obedeceu o Senhor, resolveu agir contrário à palavra de Deus. Aí Deus jurou, falou, não, esse povo, nenhum deles vai entrar na terra prometida, onde que eu prometi. Os únicos que vão entrar será mesmo só Josué e Caleb, que honraram o meu nome. Então Deus fez eles dar voltas e mais voltas pelo deserto, até todos eles morrerem, restarem somente Caleb e Josué. Nem Moisés entrou. Pela desobediência, Deus mandou Moisés subir o Monte Perazim, e falou, olha tudo, olhou tu, agora você vai morrer aí. Josué que vai atravessar o povo. Então o povo não abandonou a idolatria, vendo os milagres, vendo o poder de Deus, ainda teimou em continuar, eles teimavam em continuar na idolatria, no pecado, no erro. Por isso Deus consumiu todos eles. Nós recebemos muito de Deus. Nós não reconhecemos o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós sempre gostamos de lamentar, reclamar que nos falta algo, que não tem isso, não tem aquilo. Mas temos que olhar o que nós temos. Temos que olhar de onde viemos. Nós temos tudo, nós temos muito. Nós temos Deus e Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos alimentado, Ele tem nos sustentado. Ele tem nos mantido. Esse é Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Saber que nós não podemos estar reclamando do Senhor. E principalmente não podemos estar desobedecendo. O povo teme em adorar qualquer coisa. Vamos tomar cuidado que está adorando. Não importa se é um objeto qualquer, que é um pastor, um padre está dando, aquilo não vale nada. É simplesmente objeto. O único que nós devemos adorar é o Senhor. Não é uma imagem qualquer, imagem de fulana, Bertrana, ou santa esse, santa aquele, isso não vale nada. Também não é um lencinho, uma toalhinha, um panel, uma aliança, não é água mineral, isso não vale nada. É o Senhor. Temos que tirar toda idolatria, toda mentira do nosso meio. Senão nós também vamos padecer, e por toda a eternidade. Mas eu ordenei aos filhos deles, na travessia do deserto, não andeis conforme as normas e costumes de vossos pais, nem obedeçais às suas ordenanças, tampouco vos deixe contaminar com seus cultos idólatras. Como tem cultos idólatras hoje em dia, eu fico observando culto onde nós vemos pastores, supostos pastores, estarem oferecendo lenço, livro, CD, toalhinha, garrafa d'água, garrafinha de azeite, de óleo, sei lá, dizendo que Deus está abençoando, que aquilo ali é de Deus. São muito cultos idólatras, idolatram-se cantores, pastores, idolatram-se imagens. Deus não aceita isto. Eu sou Deus, o Senhor vosso Deus. Caminhai, pois, de acordo com os meus estatutos e obedecei as minhas leis. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas os filhos também se amotinaram contra a minha pessoa, não andaram segundo os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. E profanaram os meus sábados. Por esse motivo eu afirmei que derramaria o meu furor sobre a cabeça de cada um deles, e o castigaria com a minha indignação na travessia do deserto. Contudo, contive o meu braço e procedi por amor do meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs
diante das quais libertei o meu povo e os fiz sair para uma nova terra. Também lhe jurei de mão erguida que os espalharei entre os povos e os dispersarei entre as nações, porque não haviam respeitado e praticado as minhas leis, mas desprezaram os meus estatutos e decretos, e profanaram os meus sábados, e se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais. Por isso também lhes abandonei a mercê de ordenanças que não eram boas, e a determinação pelas quais não conseguiam viver. E os abandonei para que se contaminassem com a malignidade de suas próprias ofertas. Isto é, pelo holocausto de cada filho mais velho, para que eu mesmo os enchesse de horror, a fim de que compreendesse que eu sou Deus, o Senhor. Sendo assim, ó querido filho do homem, fala à nação de Israel e diz-lhe: assim diz Deus, o soberano, Deus, nisso os teus pais antepassados também blasfemaram contra mim, ao me desprezarem. Pois quando eu os fiz adentrar na terra que jurei lhes concederia, eles não resistiram ao encanto dos seus ídolos e transformaram todo o monte alto e toda a árvore frondosa em altares. E ali ofereceram o seu sacrifício, fazia suas ofertas pagãs e provocava a fúria do meu zelo, e ainda queimava incenso aromático e derramava suas ofertas de bebidas. Indaguei-lhes então: que altar é esse no monte para o quais estáis indo? E por esse motivo o nome dele ficou sendo altar idólatra até o dia de hoje. Apesar de Deus falar para eles não adorar, não é diferente não, é a mesma coisa da igreja católica, né? A igreja apostólica romana. Todos sabem, a Bíblia fala, tem um conhecimento de Deus, diz para não adorar imagens. Eles cultuam, incentivam a adoração de imagens. A igreja católica sempre está canonizando, sempre está levantando santos e mais santas por aí. Fulano viveu, era uma boa pessoa, ele fez alguma coisa de bom, daí algum tempo estão transformando ele em santo, ela em santa. Então são tantos santos, tantas santas, que não é difícil contar. Não sei nem se o Vaticano tem a contagem exata de quantos santos, santas existem pelo mundo. Sei que é uma quantidade muito grande. E apesar de eles terem a Bíblia que condena o tempo todo, é a mesma coisa no Egito, em Israel. Deus tinha dito: não adore imagens. Mas eles criaram lugares para adorar imagens. O negócio é adoração e ir contra a palavra de Deus. Eles se deixam ser seduzidos pelo diabo. Da mesma forma, os crentes que têm o hábito, diz que tem a mania de ter Bíblia, carregar a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Prova tal que ficam adorando supostos pastores, supostas pastoras, bispa, apóstolo, qualquer outra coisa. Adoram o tanto de objetos que são distribuídos nos templos, como se aquilo tivesse algum poder. Se afastam do Senhor, são os cultos idólatras. Nós temos que observar o que anda acontecendo em nossas vidas. Nós temos que observar. Portanto, declara a casa de Israel: assim diz Deus, o Senhor Deus: porventura vós contaminais a vós mesmos com vossos pais antepassados, e vós prostituís com suas malignidades. E a ofereceis as vossas dádivas quando sacrificais em holocausto os vossos próprios filhos, apenas continuais a contaminar-se mais e mais com todos os seus ídolos. E isso até o presente momento. Ora, será que agora deverei permitir que me consulteis, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, a palavra do Senhor, que não atenderei aos vossos chamados nem a vossa consulta. Deus falou: agora você ainda quer me consultar, saber de alguma coisa? Vocês vivem na desobediência. Vocês não vão ouvir nada a meu respeito. Eu não vou falar nada com vocês. Tem que mostrar os erros como está mostrando para o povo. Vocês querem saber datas, querem saber quando isso ou aquilo vai acontecer? Então abandone o pecado. Abandone o erro. Pratique a palavra de Deus. Respeite-o como Senhor. E assim a situação será diferente, será mudada. E oferecerem as vossas dádivas
Não é? E tendo murmurado, queremos ser como as nações pagãs, como os povos do mundo, que servem a ídolos, e mais de madeira e pedra. Todavia, de modo algum sucederá o que estáis cogitando. Tão certo como eu vivo, assevera Deus, o Senhor Deus, certamente reinarei sobre vós com mão poderosa e braço forte, e derramarei sobre vós toda a minha indignação. E vos arrancarei do meio dos povos e vos congregarei, trazido de todas as nações da terra, os quais foste espalhado com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali face a face executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais antepassados no deserto do Egito, assim também eu julgarei, palavra de Deus, o Senhor soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção, e eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes, que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retorne à terra de Israel, a fim de que compreenda que eu sou Deus, o Eterno. Quando a vós, ó nação de Israel, assim declara Deus, o Senhor Deus, e depois cada um cultuar os seus próprios ídolos. Contudo, mais tarde haverei de me ouvir, não desonrareis mais o meu santo nome, mediante vossas dádivas e oferendas, vossas imagens idólatras. Porquanto afirma o Senhor soberano Deus, toda a casa de Israel sobre a face da terra, toda ela, haverá de me adorar e cultuar no meu santo monte, no alto monte de Israel. Ali vos aceitarei e recebereis com prazer os vossos sacrifícios e as primícias das vossas dádivas, junto com todas as vossas ofertas sagradas. Eu os aceitarei como incenso puro, aroma suave, quando eu os fizer retornar de todos os países para onde for expatriado, e vos congregar junto a mim. Então sereis santificado em vós à vista das nações. Assim, pois, entenderei que eu sou Deus. Quando eu vos fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos vossos pais antepassados. E chegando à terra de Israel, vos lembrarei de todos os vossos caminhos e das práticas com as quais vos tendes contaminado. E tereis nojo de vós mesmo por causa de todas as atitudes malignas que tendes cometido. Assim compreendereis que eu sou Deus quando eu agir para convosco por amor do meu santo nome, não segundo o vosso procedimento corrupto e abominável, ó casa de Israel. Palavra do Senhor soberano Deus. Todos nós, a palavra de Deus, nós vamos nos reunir, nós vamos nos entregar a Ele, mas os restantes vão ser punidos. Não tem escapatória. Todos que se rebelam contra o Senhor vão padecer, vão sofrer. E esse sofrimento não é um sofrimento curto, é um sofrimento de toda a eternidade. As pessoas que desobedecem ao Senhor hoje, desobedecem de uma maneira deliberada, porque tem conhecimento da palavra de Deus, só que prefere desconhecê-la, prefere não ouvir a voz do Senhor. Só que não tem jeito, Deus está nos vendo. Não é pelo fato de eu não querer que eu consigo esconder, me omitir do Senhor. Não temos onde esconder dele. E nós vamos pagar tudo que nós fizermos que for contrário à palavra de Deus. Então vê a minha palavra do Senhor dizendo: o filho do homem, vira o teu rosto para o sul e derrama tuas palavras contra Judá. Profetiza contra a floresta da terra do Negueb e o sul. Abra tua boca e diz à floresta do sul: ouve a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, soberano Deus: eis que eu acenderei em ti um fogo que consumirá todas as tuas árvores, tanto as verdes e viçosas quanto as fracas e secas. A chama abrasadora não poderá ser apagada, e todos os rostos, desde o sul até no norte, serão incendiados por ela. E todos verão que eu, Deus, o Senhor, mandei esse fogo, o incêndio que determinei não será apagado. Então expressarei minha preocupação. Ah, soberano Deus, eis que estão comentando a meu respeito. Será que este profeta não está apenas contando mais alguma
parábola, quando nós falamos do castigo de Deus, a maioria diz, não, isso não acontece, Deus é amor. Deus quer que todo mundo viva bem, quer que todo mundo seja feliz. Isso é o Deus que pregam por aí. Mas esse não é o nosso Deus. Não existe essa promessa na Bíblia. Não existe essa promessa que nós vamos reinar aqui, que nós vamos dominar aqui. Existe a promessa de vida eterna, vida em abundância. E todos nós, quando desobedecemos o Senhor, estamos indo frontalmente contra Ele. Estamos nos colocando na qualidade de adversário, de inimigos, e por isso vamos receber o devido castigo. Só existe uma maneira de amar a Deus, de adorar o Senhor, é obedecer. E nós temos que saber que Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece tudo aquilo que nós planejamos. Não é aparência, nós temos que ser verdadeiro. Agir com franqueza, porque o Senhor nos conhece. E se nós errarmos, nós vamos receber o devido castigo. Nós lemos hoje o capítulo 20, amanhã, querendo Deus, vamos iniciar o capítulo 21. Todas as dúvidas, nós temos que esclarecer a luz da Bíblia. Por isso, todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.